Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra aí a sua Bíblia, a minha já está aqui aberta, no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 31. Isaías, Júlia. Isso. Isaías, você abre a Bíblia bem no meio e encontra Salmo. Aí você caminha um pouquinho na frente e vai encontrar Isaías. Fácil, né? Então pronto. Isaías, capítulo 31. Esse capítulo é bem pequenininho. Ele só tem 9 versos. 9 versos. Ele está aparecendo lá, na frente. Tá certo? Quem está sem a Bíblia, ou quem não encontrou ainda, está lá na frente. E nós temos um monitor aqui, um retorno para nós que também está nos mostrando. E diz assim então a palavra do Senhor, olha lá: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantem das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio, os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para abrir a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa, queridos, não somente compreender a palavra, que já é um exercício, compreender o que está escrito, mas não só isso, mas que nós possamos receber tudo isso e guardar no nosso coração, porque é a palavra de Deus, é a palavra viva do Deus vivo, é através dela que o Senhor alimenta a nossa fé, é através dela que Ele nos instrui, é através dela que Ele nos exorta também. Então precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que fale ao nosso coração. Curve a sua fronte, curve a sua cabeça e vamos humildemente pedir isso a Deus. Senhor amado, como é bela a Tua palavra, Senhor, mas confessamos a nossa pequenez, confessamos que somos muito limitados para compreender tantas vezes perfeitamente o que temos lido em Tua palavra bendita. Por isso que aqui, Senhor, nos quedamos aos Teus pés e Te pedimos que em nome de Jesus
Tu possas abrir o nosso entendimento para compreender esta palavra, mas que abras também o nosso coração para receber esta palavra com alegria, Senhor, e que assim, pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja nos abençoando, o Senhor esteja nos fortalecendo, o Senhor esteja trazendo um ânimo novo aos nossos corações. Ó Deus querido, fica conosco, fala, Senhor, porque queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei perfeitamente que muitas vezes nós lemos certas passagens da Bíblia e ao final da leitura você, honestamente, chega a uma conclusão muito simples: eu não entendi nada. Eu não sei por que essas coisas foram escritas. Isso pode gerar em nós um desânimo muito grande no que diz respeito à vontade de continuar lendo a Bíblia, a vontade de continuar nos debruçando nesses textos sagrados, em busca da orientação de Deus para as nossas próprias vidas. Mas sabe de uma coisa? Isso acontece não porque Deus tenha falhado, não porque os escritores bíblicos foram complexos, escreveram coisas de difícil entendimento, mas é porque nós somos limitados. O pecado que nos atingiu, que atingiu a humanidade como um todo, de alguma forma criou escamas nos nossos olhos, criou bloqueios na nossa mente, de tal maneira que a gente não consegue compreender, muitas vezes, aquilo que nós estamos lendo. Mas um outro fenômeno acontece também. Muitas vezes nós lemos a passagem bíblica, compreendemos perfeitamente tudo aquilo que está escrito, entendemos sem nenhuma dificuldade, mas nós não guardamos no nosso coração. Nós mantemos aquilo, de certa forma, distante de nós, como se aquilo, embora bonito, embora significativo, não tivesse nenhum sentido para a nossa vida. É como um livro qualquer que você lê, de história geral, história do Brasil, um livro de filosofia, onde você lê e ao final você diz: olha, tem muita coisa bonita aqui, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha história, com os meus traumas, com as minhas lutas, com as angústias que eu tenho passado? A minha oração é que Deus nos dê graça para compreender esta passagem. Nós lemos um capítulo inteiro, olha só, um capítulo inteiro, um capítulo de apenas 9 versos, encontrado aqui no livro do profeta Isaías. Um profeta que viveu pelo menos 7 séculos antes de Cristo. E se ele viveu 7 séculos antes de Cristo, obviamente, a cultura era diferente da nossa. A língua era diferente da nossa. A realidade em que ele estava inserido, a realidade política, a realidade cultural, a realidade social, a realidade religiosa, era bem diferente da nossa. Mas há aqui algo em comum a todos nós, seres humanos. A rebeldia contra Deus. É o fato de muitas vezes nos esquecermos do Senhor. O texto se reporta ao povo de Deus, à nação de Israel, ao povo de Judá, um povo amado por Deus. E eu queria que você lembrasse disso. O texto está se referindo não a qualquer povo, não a qualquer pessoa, mas o texto está se referindo a pessoas que eram amadas por Deus.
O povo estava tratando com o povo de Israel, o povo com quem Deus havia estabelecido uma aliança eterna. Esse mesmo povo que passou 400 anos lá no Egito, escravizado, um povo que sofreu, que foi tratado de forma muito dura, muito severa, por um faraó que não conheceu a José. E aquele povo, então, sendo o povo de Deus, sofrendo com aquele tratamento, aquele povo clama a Deus, que é o que todos nós devemos fazer no momento das nossas crises, no momento das nossas dificuldades, no momento da nossa angústia, quando as lágrimas banham o nosso rosto, quando o sono não consegue permitir que tenhamos, não chega a nós, permitindo que tenhamos uma noite tranquila, porque preocupados com alguma coisa. É nessa hora que nós devemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. E aquele povo fez isso, clamou ao Senhor. E Deus, de forma tão generosa, irmãos, apesar de toda a dureza do coração, apesar de todo o pecado cometido por eles, apesar do abandono de Deus, mas aquele povo ouviu a prece. O Senhor Deus ouviu a prece daquele povo. E o Senhor então resolve libertá-los e conduzi-los por todo o deserto durante 40 anos. Que caminhada longa, que caminhada difícil, mas ali eles foram provados, ali eles viram a mão de Deus e a história continua sendo narrada. E a história continua sendo revelada a nós aqui nas Escrituras. Chegamos no momento em que o povo de Deus estava sofrendo uma ameaça muito grande. O povo de Israel estava padecendo porque os assírios, que eram uma nação muito poderosa naqueles dias, tinham um exército muito poderoso, era um povo temido, especialmente pela maneira com que eles tratavam os povos que eram por eles vencidos. Eles eram cruéis, passavam a fio de espada homens, mulheres, crianças, idosos, crianças de peito ainda. Aqueles que sobreviviam eram escravizados, tratados de forma muito dura. E agora o povo de Israel estava preocupado com a chegada ou a aproximação do povo assírio. E quando você olha então para essa história, eu falando sobre isso, você ouve, quem sabe nós ouvimos com uma certa indiferença, e você chega até, quem sabe, a emitir um juízo de valor. Mas que povo teimoso, mas que povo rebelde. Deus favoreceu esse povo amplamente com as suas bênçãos, e agora esse povo está com medo do povo assírio. Deus os libertou das mãos de Faraó, do domínio dos egípcios, que à época era o povo, a nação mais poderosa do mundo. Deus se compadeceu do povo e os tirou de lá. Deus não faria isso novamente? Deus não protegeria esse povo? E a gente olha para isso e diz, olha, mas que povo difícil, né? Mas que povo de coração duro, como é que não confia em Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você nunca passou por um momento assim? De medo? Você nunca teve medo? Você nunca passou uma noite em claro, se virando na cama, na rede, sem conseguir dormir, preocupado com alguma situação que tem tirado de você a paz, a tranquilidade, gerado em você uma angústia, como nós falamos hoje pela manhã? A ansiedade, a angústia é uma espécie de estrangulamento, de sufoco. É aquele momento que você sente como se estivesse sendo sufocado, o seu coração está tão apertado, e por mais que você conheça a Deus, e por mais que você seja fiel ao Senhor, e por mais que você seja um assíduo frequentador da sua igreja, mas ainda assim, muitas vezes você titubeia, é como se aquele inimigo, é como se aquele problema fosse bem maior do que o Deus a quem você serve. E sabe por que isso acontece conosco, acontece com você e comigo? Porque apesar de crermos em Deus, de amarmos a Deus,
apesar de nos devotar ao Senhor, mas nós somos humanos. E como humanos que nós somos vulneráveis, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos ingratos tantas vezes àquele que tem nos favorecido com tantas bênçãos. Havia um problema aqui com o povo de Jerusalém. E o problema era muito sério. Vejam só, eles, com medo do ataque dos assírios, estavam querendo fazer uma aliança com os egípcios. Porque no Egito havia um armamento poderoso. Eles tinham muitos cavalos, muitos carros que poderiam servir para proteger o povo de Israel. E agora, Deus se manifesta a eles, dizendo que estava tudo errado, porque eles estavam recorrendo a quem não deveria recorrer. Eles estavam buscando ajuda onde não era para buscar. Eles estavam se voltando a um povo pagão, um povo que os havia oprimido no passado, simplesmente porque eles achavam que a solução para o que eles precisavam estava no Egito, que ali eles poderiam encontrar a segurança, a proteção e tudo mais que eles precisavam para se manter de pé, para se manter vivos e felizes. Sabe, irmãos, quando a gente olha para tudo isso, a gente olhando para as nossas próprias vidas, nós corremos o grande risco. E aí está o perigo. E de achar que aquilo de que nós mais precisamos para nos manter vivos e de pé, aquilo que verdadeiramente nos traz segurança, aquilo que traz paz e alegria aos nossos corações, encontra-se lá fora. Que o mundo tem muito mais para nos oferecer do que o próprio Deus. De que aquilo que o mundo oferece é muito mais atrativo, é muito melhor, é muito mais prazeroso, porque gera em nós uma grande sensação de alívio, de bem-estar, de segurança e de proteção. E por isso tantas vezes nós transgredimos, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Em busca de segurança, em busca de paz, em busca de felicidade, nós aceitamos as migalhas que o mundo oferece. Por que eu chamo de migalhas? Porque não tem durabilidade. Alegria dura, enquanto a festa continua. Quando acaba, nós voltamos à realidade, ao nosso cenário do dia a dia, às nossas lutas diárias. E essas alegrias não têm peso de eternidade. Deus estava falando aqui àquele povo. O Senhor estava se dirigindo àquela nação e dizendo: está tudo errado, e eu haverei de punir tanto o povo que está sendo solicitado como ajuda, como aqueles que estão solicitando também. O que o Senhor está dizendo aqui é que Ele estava disposto a disciplinar o seu próprio povo. E sabe por que o Senhor faz isso? Ele faz porque Ele nos ama. Muitas vezes a gente não compreende. A gente não compreende a ação dos nossos pais. Até parece que eles são uns desmancha-prazeres, que eles não gostam da gente. Ainda essa semana eu fiquei com meu coração partido. Fiquei com meu coração partido. Minha filha Letícia mandou um vídeo para mim do meu netinho que está ali no colo dela. Ele chorando, banhado em lágrimas. Porque ela botou ele para fazer o dever, que ele não tinha feito o dever da escola. Disse: vai fazer o dever, senta aí, vai fazer. E ele com o lápis na mão, o caderno na frente, e as lágrimas caindo, chorando, ele está ali me ouvindo. Eu penso que no momento desse, o que pode passar na cabeça de uma criança? Hein, Gabriel? Essa mãe não me ama, né? Essa mãe é muito chata. Mãe boa é a mãe do meu coleguinha na escola.
Mãe boa é a mãe do meu coleguinha aqui, meu vizinho. E nós pensamos que muitas vezes, por estar sendo exortados, chamado a atenção por aqueles que nos amam, eles se tornam indesejáveis e são incompreensíveis muitas vezes. As crianças agem assim, elas reclamam quando a mamãe não deixa que ela, ou o papai não deixa que ela coma aquele chocolate que ela tanto quer, que ela saia para brincar na rua, que ela vá dormir na casa de uma coleguinha de repente, que a mãe não conhece. Muitas vezes Deus cuida de nós, irmãos, como uma mãe que ama os seus filhos, cuida deles, e porque cuida, tem que discipliná-los. E porque cuida, muitas vezes tem que contrariá-los. E um bom pai e uma boa mãe, muitas vezes precisam contrariar os seus filhos. Deus faz assim com a gente também. Deus não é um desmancha-prazeres da vida, que está querendo roubar de nós a nossa felicidade, tirar de nós a nossa alegria, tirar de nós o prazer, de forma nenhuma. Não existe alegria maior do que estar na presença de Deus e enxergar a vida pela perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus. Nós aprendemos a sorrir, a nos divertir, a curtir a vida, sem contrariar os planos de Deus para nós. Deus estava contrariado. Esse texto mostra um pai zeloso do seu povo, um pai que amava profundamente o povo, mas que não estava concordando com o que eles estavam querendo fazer, que não estavam concordando com os planos que eles tinham, com a alternativa que aquele povo estava buscando. E o Senhor se manifesta a eles, mostrando o que eles precisavam fazer. E aqui nesse texto nós encontramos 3 orientações de Deus, para que aquele povo pudesse abandonar aquele caminho que estava seguindo e verdadeiramente encontrar a vitória, a paz e a alegria que eles tanto desejavam, e que não vinha através da força do Egito. A primeira coisa, eu quero chamar a sua atenção para o verso 1. Leia comigo o verso 1. Vamos ler o verso 1 juntos? Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Vamos agora ao verso de número 6. Olha o verso 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. A primeira coisa que Deus estava dizendo para o povo de Israel, para o seu próprio povo naquela hora, era: convertei-vos. Convertei-vos, pois, olha só, ó filhos de Israel. Você sabe o que significa converter? É mudar a direção, não é? Você vai numa pista, tem uma placa, conversão à direita, conversão à esquerda. O que significa? Que você vai ter que mudar a direção. Você está na direção do carro, se é para a direita, se é para a esquerda. A conversão significa mudança de rumo, mudança de sentido. O que Deus claramente está dizendo para o povo de Israel, que queria agora buscar ajuda no Egito, é: convertei-vos, mudem a rota. Essa rota não está certa, ela está errada. Ela vai terminar em fracasso, ela vai terminar em tristeza, em tragédia. Muda essa rota, convertei-vos. Mas é interessante porque a ideia, ela se aperfeiçoa ainda mais, porque ele diz assim: convertei-vos, pois, ó filho de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. O Senhor aqui está dando uma oportunidade ao seu próprio povo. Vocês não estão entendendo? O Senhor não está falando aos assírios para que se convertam.
O Senhor não está falando aos egípcios para que se convertam. O Senhor está falando ao próprio povo dele, ao povo de Israel. É como se nós chegássemos no púlpito e disséssemos assim: irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam se converter. Eu tenho certeza que muitos irmãos sairiam daqui ofendidos. Entendi o pastor agora. Está me julgando, está dizendo que eu não sou crente, dizendo que eu devo me converter. Que história é essa? Que pastor é esse? Que pastor saliente, né? Chegou de Cupira, chegou assim, depois dessa viagem, chegou saliente, dizendo que eu tenho que me converter. Entretanto, o profeta está dizendo, em nome do Senhor, exatamente isso ao povo dele. Vocês precisam se converter, isto é, vocês precisam se voltar para Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós desviamos a rota. Por um motivo ou outro, nós desviamos a rota. E a palavra do Senhor é para nós também. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Nos converter ao Senhor é focar em Cristo Jesus, é olhar para Ele o tempo todo. Se nós deixarmos de olhar para o Senhor, nós vamos perder o rumo certo a seguir. E ele diz: convertei-vos, pois, ó filho de Israel, a quem? Aquele de quem tanto vos afastastes. Então vejam que linguagem é essa que ele está dizendo. Ele está se referindo ao próprio povo da aliança, e ele está afirmando que aquele povo da aliança, aquele povo de Deus, ele não deixou de ser povo de Deus porque se afastou. Não, ele continua sendo povo, mas um povo que está afastado. E agora a vontade de Deus é que aquele povo volte. O Senhor está chamando, volte. Você se afastou, mas você pode voltar. E o Senhor está chamando você de volta. Se é que você quer ter um encontro com a verdadeira alegria, se é que você quer ter um encontro com a verdadeira paz, se é que você quer ter um encontro com uma vida próspera, abençoada e feliz, é preciso voltar para o Senhor. Mas não somente isso, não somente há uma necessidade de uma volta confiante nesse Deus maravilhoso. Eu quero chamar a sua atenção para que está no verso de número 7. Continuando a leitura, o verso 7 diz o quê? Vamos ler juntos. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Olha, se a primeira atitude a tomar é uma de se voltar para Deus, se voltar para o Senhor, nos converter a Ele é voltar a olhar para Ele, na direção dEle, não desviar o foco. A segunda é, diante disso, fazer uma limpeza impactante na nossa vida, fazer uma limpeza, e jogar fora tudo aquilo que nós mesmos construímos para nós. O reformador João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente pensa que ídolos só há naquelas estátuas que alguém coloca dentro de casa, no comércio, em qualquer lugar, e fica se prostrando. Mas nós criamos ídolos dentro do nosso próprio coração. E o Senhor está dizendo, é preciso fazer uma limpeza. Faça uma limpeza. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que muitas vezes essa limpeza ela é muito dolorida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos que abrir mão daquilo que para nós é prazeroso, daquilo que nós gostamos, daquilo que você acha que é tudo de bom, aquilo sem o qual você acha que não pode viver. Muitas vezes Deus está dizendo, abra mão, faça uma limpeza, veja na sua vida o que precisa ser colocado fora.
Veja o que há dentro do teu coração que ocupou o lugar do Senhor, e você precisa jogar isso fora. Não é fácil para um dependente de entorpecentes, por exemplo, ele abrir mão daquilo. Não é fácil para um fumante inveterado, depois de passar boa parte da sua vida fumando, ele ter que abrir mão daquilo e dizer: eu, a partir de hoje, não vou mais fumar. É extremamente complicado para um alcoólatra, por si mesmo, chegar e dizer: eu, a partir de hoje, não bebo, porque a bebida só está trazendo infelicidade para mim. Ela me prometeu muita coisa boa, mas está me trazendo infelicidade. Eu vou, a partir de hoje, eu vou largar isso. E muitos não querem, e muitos têm prazer nisso. É o Senhor que nos dá a graça de fazer essa limpeza, de olhar para o nosso coração e dizer: isso aqui não é do agrado de Deus. Se não é do agrado de Deus, eu não terei nenhuma dificuldade, eu vou tirar isso fora da minha vida, porque isso não agrada ao meu Senhor. Eu quero manter o meu foco no Senhor, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero fazer parte de um povo feliz e abençoado, e eu não posso continuar caminhando com isso que desagrada a Deus. Então é preciso fazer uma limpeza, que eu chamo de uma limpeza impactante na nossa vida. A palavra naquele momento era dura, naquele momento era muito dura para aquele povo, porque o Senhor está dizendo: pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e de ouro, cada um lançará aquilo que para eles eram importantes, diante do qual eles se curvavam, rendiam as suas vidas, gastavam as suas energias. O Senhor está dizendo: naquele dia eles irão abandonar isso, lançarão fora. Aí eu pergunto, meu irmão, para você, minha irmã, você guarda alguma coisa no seu coração, na tua vida, alguma coisa que conscientemente você sabe que isso não agrada ao Senhor? Você está disposto a jogar isso, por conta do amor para com o Senhor, deixar isso de lado? Deixar: a partir de hoje eu vou mudar a minha conduta, eu vou mudar o meu comportamento dentro da minha casa, eu vou mudar a minha maneira de ser no mundo, simplesmente porque eu tenho carregado comigo práticas que são reprováveis pelo meu Senhor, coisas que Deus não aprova, e eu preciso abrir mão disso. A pornografia tem escravizado muita gente, homens casados, homens que estão nas igrejas louvando a Deus, mas que estão presos pelas pornografias. Eu já atendi um casal há uns anos atrás, onde a esposa dizia para mim: pastor, vê se tem cabimento. De madrugada eu me levanto, meu marido está no computador. Eu me aproximei na ponta do pé e vi que ele estava vendo pornografia, enquanto eu e a esposa dele estava deitada na cama ali, estava ao meu lado. Qual a necessidade que ele tem daquilo? Quantos dos nossos jovens não estão presos por conta daquilo que estão vendo na telinha do celular? Está mudando o comportamento e a conduta deles, sem que eles saibam. Está treinando e discipulando, muitas vezes para serem rebeldes aos pais, para gastarem os seus dias com coisas que não contribuem em nada. Nós somos convidados, irmãos, a renunciar a estas coisas que desagradam, a fazer uma limpeza, dizer: isso não me agrada, não agrada ao meu Deus, isso pode me agradar, eu acho tão bom, mas aos olhos de Deus isso é reprovável. Eu estou disposto a fazer essa limpeza. Então a primeira atitude que temos que tomar é voltar para Deus, é uma volta confiante. A segunda coisa que precisamos fazer é uma limpeza impactante, uma limpeza corajosa, segura. E a terceira coisa, nós vamos ver no verso que está logo em seguida, no verso de número 8, que diz assim: olha, então
a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada não de homem a devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Veja o que está escrito aqui. O que nós temos aqui é uma promessa de algo que vai acontecer. Em obedecendo ao Senhor, em se convertendo ao Senhor, em lançando fora aquilo que desagrada a Deus, o resultado vai ser uma vitória verdadeira. Sem precisar do Egito, Deus estaria disposto a operar no meio do seu povo, sem o auxílio do Egito. Era preciso que aquele povo aprendesse a esperar verdadeiramente no Senhor. Faça aquilo que Deus requer de você, meu irmão. Faça aquilo que Deus requer de você, uma vida santa, correta aos olhos do Senhor. Não tenha medo de se converter ao Senhor, de se voltar para o Senhor. Não tenha medo de fazer uma limpeza verdadeira na sua vida. Agora, espere que Deus vai dar a você a bênção que você tanto precisa para ter uma vida feliz e abençoada. Eu já falei aqui e vou repetir. E isso tem falado muito ao meu coração, desde a semana passada, o testemunho da nossa irmã Glória. A Glória sofreu muito, irmãos. Mas a Glória estava confiante, firme no Senhor. Os seus olhos estavam postos em Cristo. E teve momentos ali no hospital, olhando para ela, eu dizia, ela deve estar vendo alguma coisa que ainda nós não estamos vendo aqui. Ela olhava de forma muito tranquila e dizia, eu estou segura porque eu vou me encontrar com meu Senhor. Eu não tenho medo da morte. Ela sabia que alguma coisa grandiosa, maravilhosa, estava à espera dela. Ela sabia que ela ouviria dos lábios do Senhor aquela doce voz dizendo, vinde, bendita do meu Pai. Você que tanto entregou a sua vida ao Senhor, você que tanto louvou ao Senhor, você que orou ao Senhor, que cuidou tão bem da sua família, dos seus filhos, agora você está vindo para estar comigo. Que grande vitória é essa? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Irmão, presta atenção. Se a tua felicidade maior na vida se limita às realidades materiais, aquilo que os órgãos dos teus sentidos podem receber, simplesmente isso e nada mais do que isso, eu quero te dizer uma coisa, você é totalmente infeliz. Você não sabe o que é infelicidade. O que é verdadeiramente ser feliz é quando os seus olhos estão voltados para Deus e saber que Deus está reservando um lugar seguro para todos aqueles que o amam verdadeiramente. A vida passa muito rápida, ela passa muito depressa. E eu me lembro ainda que no meu primeiro ano de ministério, já vou completar 40, o tempo passa, o tempo é implacável. E haverá o dia que cada um de nós haverá de se encontrar com o Senhor. O que nós temos preparado para quem será, o que nós estamos fazendo da nossa vida, vai desembocar aonde? O povo tinha que esperar, porque a vitória chegaria. Deus haveria de abençoar o seu povo. E olha o que ele vai dizer no verso 4 e 5. Ele diz assim, porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam de suas vozes, nem se abatem pela mão dos exércitos, descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Verso 5 diz assim, como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á, salva-la-á, poupa-la-á e livrá-la-á. O que o profeta está dizendo? Que em Deus, somente em Deus, nós temos a proteção. E ele usa aqui duas figuras.
a figura de um leão que domina a sua presa. E ele vai mostrar que Deus é como um leão que nos defende, que está pronto para atacar aqueles que vêm sobre nós. E ele vai mostrar, fazendo uma outra analogia, uma outra figura usada, a figura das aves, que pairam sobre os seus filhotes. E a imagem de um Deus que cuida de nós, é a imagem de um Senhor que está zelando por nós, que nos ampara. Aquele povo não precisava recorrer ao Egito para vencer uma batalha, porque a vitória de que eles tanto precisavam estava nas mãos do Senhor, que como leão defende os seus filhos, e como uma ave voeja, sobrevoa e olha os seus queridos. Deus é assim. Deus nos guarda, nos protege, e é Ele que nos favorece com as suas bênçãos. O que é que nós poderíamos pensar, então, de tudo isso? Algumas coisas importantes, irmãos. Em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Primeira lição: nunca, meu irmão e minha irmã, abandone a Deus. Não abandone a Deus. Não tem lugar mais seguro e melhor para estarmos do que nos braços do Senhor. Nunca abandone a esse Deus que te ama com amor eterno. Em segundo lugar, esteja sempre pronto para lançar fora o que Deus não aprova. Se você não tem coragem, não tem força, peça para Deus. Diga: Senhor, me ajude. Me dê graça, Senhor, para que eu tenha coragem de fazer aquilo que Tu queres que eu faça. Eu não quero ter na minha boca um linguajar profano. Eu não quero que dos meus lábios saiam palavrões, falando claramente, palavras chulas, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu não quero que os meus lábios sejam utilizados para ofender ninguém, para magoar ninguém, para falar mal da vida de alguém. Eu não quero que os meus lábios profiram palavras feias, sujas, reprováveis. E muitas vezes você diz: eu não tenho como me controlar. Na hora em que eu estou com raiva, as palavras saem. Elas saem, e o problema não é da tua língua, é do teu coração. O problema está no teu coração. Limpa o teu coração. Que Deus nos livre de gestos obscenos, de atitudes ríspidas com as pessoas, mas que Ele mude completamente a nossa maneira de ser, que sejamos mais gentis, mais caridosos, que possamos estar prontos para acolher até aqueles que nos desprezam, porque amar a quem nos amam não há virtude nenhuma. Não há virtude nenhuma fazer um favor para quem faz um favor para você. A vontade do Senhor é que nós possamos amar até aqueles que nos desprezam, estender as mãos para aquele que viram o rosto para nós. Muitas vezes nós temos atitudes que o Senhor não aprova, apesar de crentes. Então, que Deus nos dê a força para que possamos mudar nas nossas vidas as atitudes que precisam ser mudadas. Em último lugar, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Confie que Ele é o teu protetor, que Ele é aquele que cuida de você o tempo todo, mesmo você não merecendo, mesmo você sendo um crente teimoso, mesmo você sendo rebelde, mas Deus continua te amando com amor eterno. Para um pouco para pensar o quanto Deus tem te favorecido com as suas bênçãos. O amor de Deus nos constrange. Por isso Ele nos chama para voltar. Isso é um convite aqui para um Deus que nos ama muito, para um Deus que quer nos cercar com a sua proteção, um Deus que quer nos abençoar durante toda a nossa caminhada terrena, para que possa nos receber na glória no dia que os nossos olhos fecharem. Que Ele esteja conosco, que assim como Deus falou ao povo de Israel, Ele esteja falando ao nosso coração também, e que diante de tudo que foi dito,
Que nós possamos nos voltar para Deus e dizer: sim, Senhor, eu entendi a palavra. Sim, Senhor, eu compreendi a mensagem. Dá-me a graça de guardá-la no meu coração. Que Deus, em Cristo Jesus, a todos abençoe. Amém.